Bom dia, Jaraguá do Sul, bom dia, Santa Catarina, bom dia, Brasil. Mais um vídeo hoje, mais um devocional, mais um momento com o Pai. Eu tenho me dedicado a gravar esses vídeos pela manhã para vocês. Para mim é bom também, porque eu vinha procrastinando gravar vídeos para o YouTube. Mas quando eu tive esse direcionamento, um sentimento, né? Porque às vezes a gente fala, tive esse direcionamento do Pai, parece que Deus veio, materializou, te falou com voz audível e foi, né? Não foi assim. Foi uma impressão no Espírito. Ele imprimiu algo em mim e um dia, num momento qualquer, né? Era num sábado, acho até, na casa do meu pai, comecei a gravar os vídeos pro YouTube e fazer as lives ao mesmo tempo. Então quem perde a live na hora que eu tô fazendo, consegue assistir o vídeo depois. E eu tava aqui em oração, em espera, na verdade. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale hoje? Sobre o que o Senhor quer que eu fale, o que o Senhor quer que eu leia. Eu tenho a Bíblia inteira aqui, ó, o que o Senhor quer. E eu ouvia Atos 2. Aí eu falei, Senhor, sobre o batismo no Espírito Santo. Eu tenho sentimentos, né? E ele com certeza leu esse sentimento. Eu falei, ai, que chato. Será que eu vou saber o que tem que falar? E ele falou, nunca é você que sabe, nunca é você, sempre sou eu. Eu falei, pode amassar, Senhor. Pode amassar mesmo. Ai, ai. E aí eu vim aqui para Atos 2, e ainda antes de chegar em Atos 2, eu vou ler algo que Jesus falou antes de ascender aos céus e vir o batismo no Espírito Santo. Vamos lá. Ele deu uma ordem ao pessoal que estava em Jerusalém. Antes de eu começar, eu quero fazer uma oração. Pai, que no teu nome, as pessoas que receberem essa palavra, Senhor, recebam também o teu batismo de fogo. Que comecem a orar em novas línguas, que comecem a buscar por esse batismo, Pai. Porque sabemos que hoje já não é falado tanto. Dizem que as línguas não é tão importante, quando na verdade é a oração que edifica a própria pessoa, a edificação própria. A oração em espírito, a oração em línguas é importantíssima, Pai. Então que as pessoas que venham a assistir esse vídeo recebam, no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo sobre elas. E eu oro agora, Pai, que antes de eu começar, o Espírito Santo venha sobre mim e também venha sobre cada uma das pessoas que está assistindo o vídeo agora, nesse momento. Atos 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem. Quem? Jesus. Não saiam de Jerusalém, mas esperem nessa promessa de meu Pai, a qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu, não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu por sua própria vontade. Mas, é condição. Mas, enquanto esperam, receberão poder. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, você tem o Espírito Santo morando em você, o que mostra os frutos do Espírito e a transformação de mente. A transformação daquela pessoa que hoje está na igreja vem através da morada, de receber o Espírito Santo dentro dela. Mas o batismo no Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem sobre nós. É quando os sinais, curas e maravilhas acontecem. Porque nós apenas declarar sem ter o Espírito Santo sobre nós, não acontece nada. Então quando você vai se mover em uma oração, em uma libertação, você pede, Espírito Santo, venha sobre mim. Ué, mas o Espírito Santo já não está dentro de mim? Tá. Mas para que haja um liberar de poder, o Espírito Santo tem que vir sobre você. Tá certo? O poder não está em você, ele passa por você, mas ele tem que vir de algum lugar. Então o Espírito Santo tem que vir sobre você. Isso é uma chave, tá? Vai orar por alguém, pede, Espírito Santo vem. E espera uns 30 segundinhos, espera ele vir. Deixa ele se posicionar. Vê se tu tá sentindo alguma coisa. Pergunta pra pessoa, tá sentindo alguma coisa? Se não estiver sentindo, então não tem problema. Porque não quer dizer que o Espírito Santo não esteja ali se a pessoa não tá sentindo. Às vezes ela só não está sensível o suficiente. Então vamos ao capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram
o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. E aqui, os teólogos, os estudiosos falam que eles falavam em outras línguas e não era essa língua de oração para edificação própria, eram outras línguas, línguas estrangeiras. E eu quero falar para vocês sobre as línguas. As pessoas falam, não, mas eu não tenho dom de línguas. Deixa eu explicar para você como se divide o dom em quatro formas, tá? O dom do Espírito Santo de línguas, de profetizar em línguas, mas é de profetizar. E se você profetiza, você terá que ter alguém que tenha o dom de tradução, que é o segundo dom. São 4, lembra? Então, o primeiro, profetizar em línguas. Mas se você profetiza em línguas, ou você tem que ter o dom de profetizar e traduzir, ou você tem que ter o dom de profetizar e alguém que esteja junto que traduza. Que são 2 dons, perfeito? Então, um é profetizar em língua, o outro é traduzir em línguas. As línguas, né? O terceiro é dom de línguas estrangeiras, línguas estranhas. De repente você começa a falar em outra língua, você não sabe que você está falando outra língua. Mas eu já vi vários testemunhos, um deles do pastor Luciano Subirá, falando que ele estava orando em línguas, normal, como ele sempre ora. Mas alguém lá embaixo ouviu na sua língua materna o pastor Luciano Subirá falando sem sotaque, ainda no formato de língua que o pessoal daquela região falava, sem sotaque. Isso é dom de línguas estranhas. Você não sabe o que tu está falando, mas a pessoa está ouvindo na língua dela. E esse final de semana eu ouvi também uma pessoa orando em espanhol, em línguas. Achei incrível. Esses são os 3 primeiros. E o último é para toda a igreja, que é a oração em línguas para edificação própria. E esse é dado a toda a igreja. Toda a igreja, basta buscar. Alguns serão batizados de repente e começam a falar. E outros terão que buscar. E eu sou essa pessoa que tive que buscar. E aí um dia começou a sair 2 sílabazinhas só. E aí eu continuei. E aí saiu mais sílabas. E aí eu continuei. E em 1, 2 semanas, realmente eu consegui orar. E você não precisa pensar o que você vai... A tua boca sai sozinha. Você precisa se deixar falar. Mas você não fica pensando. Mas nas primeiras vezes, quando você vai deixar sair as sílabas, realmente você fica pensando. O, babá, teká. Eu ficava assim, sabe? Até que um dia eu fui orar com um pastor, que não é daqui, é um pastor de Maceió, o pastor Márcio. E ele falou, ajoelha aí, vamos orar agora. Mas a gente ia orar pra outra coisa e tal. Ele começou a orar em línguas lá, na ligação. E quando ele começou, automaticamente saiu de mim. Mas eu já estava buscando. Então, busque oração em línguas para edificação própria. Porque profetizar em línguas você vai precisar que alguém traduza ou você mesmo traduza. Então, assim, ó, não é uma coisa que eu busco, sabe? Esses outros 3 dons. Línguas estranhas, traduzir línguas e profetizar em línguas. Mas orar em línguas é essencial pro crente, tá? Essencial. Porque enquanto você ora um monte de sílabas desconexas, é o teu espírito que tá falando com Deus. E você não tá entendendo nada. Então, que baboseira é essa, Josi? Cara, você não tá entendendo nada naquela hora, mas em algum momento você vai começar a falar sobre o reino de Deus e você vai falar coisas que você não sabe de onde você tá tirando, mas você tem certeza que aquilo tá certo. E quando você terminar de falar, se você quiser, vá pesquisar. Mesmo que você tenha certeza do que tu falou, vá lá e pesquisa e vê se tu falou alguma coisa errada. Porque o próprio Deus ministra no teu espírito quando você ora em línguas. Então é uma coisa que eu bato na tecla. Continuando. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os que ouvia falar em sua própria língua. Atônito e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Dom de línguas estranhas, estrangeiras. Então, você está entendendo? O que os galileus falavam uma coisa, que na cabeça deles eles nem sabiam o que era, mas quem ouvia na própria língua? Olha que incrível. Isso é Deus. Partos, medos e elamitas. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais.
deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Quando o Espírito Santo vem, de fato, eu digo, algumas pessoas falam, ficamos chapados do Espírito Santo, outros falam, ficamos bêbados do Espírito Santo, porque quando ele vem, a sensação de leveza, de não existir fardo nenhum, a alegria, ou o choro, que mesmo estando chorando, é um choro de leveza, é maravilhoso. Eu fico extremamente feliz quando o choro vem, porque, cara, é nariz escorrendo, é baba escorrendo, mas maravilhoso é quando o Espírito Santo está sobre nós, nós sentimos coisas, e coisas saem de nós, liberamos poder sobre outras pessoas. Eu vi isso nesse domingo, quando estávamos na Via Verde, em oração, adorando ao Senhor, orando uns pelos outros, orando pela nossa cidade. Eu vi pessoas serem libertas e foi lindo mesmo. E aí, eu vou finalizar na metade do capítulo 2, e eu gostaria que vocês lessem esse capítulo depois, porque eu tenho certeza que enquanto alguns de vocês, ou todos, estiverem lendo o capítulo 2 de Atos, vocês serão batizados. Tentem orar em línguas. Normalmente, quem vai tentar, tá aqui, ó, você tem a sensação de que as palavras estão aqui, ó, na ponta da língua, mas elas não saem, e elas não saem porque você não deixa. Porque você acha que é besteira, porque na tua cabeça fica ouvindo vozes. Que besteira, que loucura, eu não vou pagar esse mico. Só que você tá sozinho no teu quarto, você vai pagar mico pra quem? Sabe? Eu sei porque eu senti isso também. Mas hoje é a forma que eu mais gosto de orar. Oro em entendimento também, mas eu prefiro orar em línguas. Eu posso orar em qualquer horário em línguas. Eu tô na fila do banco, eu tô... E eu não preciso orar alto, eu posso orar sussurrando. E a minha mente, ela fica só voando, pensando em coisas. Às vezes nas coisas que eu tô pensando, talvez seja por aquilo que eu esteja orando, porque eu não sei pelo que eu estou orando, mas Deus sabe. E coisas acontecem. Às vezes eu vejo coisas acontecendo e automaticamente vem na minha mente. Eu digo assim, eu orei por isso. Aí eu paro a pessoa e digo, não orei não. Em entendimento eu não orei. Mas em línguas, provavelmente eu orei por aquilo. Então busquem orar em línguas, para edificação própria. Não é para você subir num púlpito e ficar lá orando em língua 1 hora, porque a igreja não seria edificada, só você. Então, orar em línguas é para edificação própria. Normalmente eu faço isso quando eu tô sozinha. Às vezes eu tô até na igreja, mas tô orando em línguas que ninguém tá ouvindo, então tudo bem. E não quer dizer que as pessoas não possam ouvir, tá, gente? Se você estiver orando e alguém ouvir, não tem problema nenhum. Mas não é como se você tivesse profetizando na vida dela. Se você for fazer isso, aí você vai ter quem traduza, tá certo? Amém? Então, Senhor, que as pessoas que assistiram esse vídeo, essa live, recebam os dons do Espírito Santo, sejam batizadas no Espírito Santo, tenham fogo sobre elas e nelas, Pai. No nome de Jesus Cristo, amém? E até o próximo vídeo.